Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast. Um recadinho muito rápido que esse episódio não vai ser só sobre trabalhar e morar em Sevilha. Na verdade, a gente vai fazer um outro episódio sobre esse assunto, porque esse primeiro vai ser sobre liderança e o que eu acho que tem tudo a ver, porque a gente falou sobre como é liderar equipes fora do Brasil e quais os desafios que isso pode trazer. Então acompanhem esse episódio e no próximo o Neto volta para falar só sobre morar e trabalhar em Sevilha. E hoje a gente vai pela primeira vez para Sevilha, que eu já falei várias vezes que é uma das minhas cidades favoritas, e o José Neto, que é engenheiro de software, já tá lá há uns 8 meses, vai contar pra gente como tá sendo essa experiência por lá. Tudo bem, Neto? Tudo bem por aqui, e por aí, Gabriel? Tranquilo? Tudo ótimo. Sim. Acho que nos dois lugares já estão bem quentes, né? Apesar do inverno. Cara, hoje ficou frio de novo aqui. Ficou. Ontem tava chovendo, então a temperatura tava mais tranquila aí na casa dos 15 graus, mas hoje já amanheceu 5, então um pouco Sim, mais frio. ok, voltou pro inverno. Não, pra mim tá, aqui tá bem Voltamos. legal. Tá com um sol na frente aqui até. Legal. Mas, Neto, antes da gente começar, eu queria que tu falasse, né? Já falei que você é engenheiro de software, mas se tu quiser fazer uma apresentação melhor de quem que é você. Bom, vou começar falando quem sou eu como pessoa, né? Cara, eu sou José Vicente Neto, sou brasileiro, sou nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu morei em muitas cidades no Brasil, quando criança, quando adolescente e também depois de adulto. Eu tive passagens em Belo Horizonte, em São Paulo, Curitiba e outras cidades do interior de São Paulo. Cara, eu viajei bastante com os meus pais, depois só com a minha mãe, quando os meus pais se separaram, e depois de adulto também. Eu estou trabalhando com tecnologia desde 2008, e então esse ano completa 16º ano, né? Eu sou casado com a Fernanda e tenho 2 filhos, o Arthur e o Daniel. O Arthur tem 6 anos, o Daniel tem 3. Tem sido o maior desafio da vida, ser Caramba, pai. sim. Cara, educar outros seres humanos pequenininhos é difícil, muito difícil. E como eu estava dizendo, então, eu tô entrando no meu 16º ano trabalhando em tecnologia. Eu tive 3 anos ali no começo da carreira trabalhando com suporte e infraestrutura. Eu costumo dizer que isso é interessante porque hoje em dia a gente fala sobre Infrastructure as a Service. E, cara, eu mexi com infra de verdade, aquela que você chuta mesmo, né? Preparação de Uhum. máquina, cabeamento, preparação de servidor, cara, arrumar patch panel, nossa, era infra. E aí em 2011 eu comecei a programar, e aí eu programei por 10 anos seguidos. Eu tive ali algumas oportunidades de trabalhar em posições de liderança e tal, mas na época a gente não chamava de tech lead, agora ficou bem comum, né, chamar de tech lead. Então eu tive a oportunidade de liderar alguns times de tecnologia. Também trabalhei outras vezes sem ser nessa posição, até que em 2021 me fizeram um convite para ir trabalhar na gestão. E então eu trabalhei por 2 anos como gerente de engenharia. E aí nesse ano, quando eu recebi a oferta para vir para cá, eu decidi voltar para a perna técnica do Y, né? Uhum. Fazendo esse movimento de pêndulo, né? Que Uhum. passa um tempo na gestão, passa um tempo no técnico, passa um tempo na gestão, passa um tempo no técnico. E hoje eu estou trabalhando como Principal Software Engineer nessa empresa onde eu recebi a oferta. E desde então eu estou aqui. Boa. Tá, 8 meses. E por que Sevilha, cara? Ainda mais, tipo, casado com 2 filhos, eu acho que não é uma Uhum. mudança fácil, né? Quando a Soleira me fez a oferta, era para vir aqui. A Soleira é uma empresa global, então tem gente trabalhando de tudo que é canto do mundo, né? Mas essa contratação, inclusive tem no Brasil, a Soleira tem gente trabalhando no Brasil. Mas essa oferta era exclusivamente para vir trabalhar na Espanha, para compor um dos times aqui, para participar do time de engenharia aqui, que é uma organização enorme, cara. E aí tinha a oportunidade de vir para Madrid ou vir para Sevilha. E, cara, eu já tinha vivido em São Paulo, eu morei 1 ano em Sampa, depois morei 1 ano em Jundiaí, ainda fazendo correria em Sampa. E depois eu morei em Curitiba também, que é uma cidade grande, mas não é tão grande como São Paulo. São Paulo é correria demais, cara. E aí quando eu pensei, poxa, comparado com todos os lugares onde eu já vivi e considerando a qualidade de vida para os meus filhos, eu falei, vou para uma cidade menor, porque Madrid é um dos hubs na Europa, né? Muita gente, tanto que tem até aquele documentário Aeroporto Madrid, não sei se você já viu, Eu que assisti. passa no National Geographic.
Meu, porque Madrid é um hub mesmo. Aham. Chega muita gente de outros lugares do mundo para cá, para ir para outros lugares. Então, eu pensei que seria legal para os meninos, na idade em que eles estão, a gente viver numa cidade que não é tão correria. E Sevilha ainda é uma cidade grande, Uhum. não se compara com São Paulo, mas nem com Madrid, mas ainda é uma cidade grande, mas que tem um pouco mais de tranquilidade. Então, por Uhum. isso escolhi Sevilha. Tá, mas foi uma coisa proativa? Tu pensou em mudar de país ou tu recebeu pelo LinkedIn? Como que foi? E se tu Tá. pensou em mudar de país também, se foi a tua única opção? Quando eu recebi um convite pelo LinkedIn, no final de 2022, cara, dia 29 de dezembro de 2022, eu recebi um convite para participar do processo seletivo para uma posição de gerente de engenharia. E aí eu falei, vou fazer, top. Eu já tinha essa expectativa de imigrar em algum momento, né, pensando no futuro dos meninos, na educação, de melhor qualidade, mais acessível. Porque no Brasil também tem educação de qualidade, só que custa muito caro, né? Se paga muito para ter acesso a essa educação. E tem outros aspectos também, segurança, que a gente pode discutir depois, mas eu já tinha esse pensamento de imigrar já tinha algum tempo. Então, quando chegou a oferta, eu falei, pô, chegou o convite, eu falei, vou fazer o processo. E aí eu fiz o processo. Ah, aconteceu uma coisa engraçada, porque quando eu cheguei na última etapa, teve etapa técnica, teve etapa com RH, quando chegou na última etapa para falar com o gestor, ele falou assim, eu falei para ele começou a fazer algumas perguntas, né? E eu falei, tá, mas só pra entender, pra que posição que é? Aí ele falou assim, cara, pra uma posição de liderança técnica. Eu Uhum. falei, mas eu fui convidado para fazer o processo de gerente de engenharia. Aí ele falou assim, mas eu não tenho vaga para gerente de engenharia. Eu falei, tá bom. E aí ele falou, mas você topa? Ele falou assim, tô achando que o teu perfil é muito aderente, você tem experiência na gestão, você tem experiência técnica e a gente precisa de uma pessoa que vá guiar times técnicos, né? Não vai fazer gestão de pessoas diretamente, mas vai fazer gestão por influência, né? Você topa? Eu falei, topo. E aí eles acabaram me fazendo uma oferta para vir nessa posição cara, que é um negócio bem no meio do caminho, né? Entre gestão de fato e execução, porque eu acabo fazendo um pouco dos dois, né? Acabo fazendo um pouco de gestão por influência e também um pouco de execução como engenheiro. Mas você me perguntou sobre se eu tinha vontade Mas uma de coisa imigrar. rápida é que normalmente aqui o verão e Natal tudo para, né? Então é até engraçado Uhum. tu receber uma proposta para fazer entrevista em 29 de dezembro, porque Pois é, normalmente do dia 22 e 23, né? Não sei se tu já percebeu, aqui tu não consegue nem sim, marcar reuniões na empresa porque tá todo mundo fora. Mesma coisa quando começa o verão. é verdade. Foi surpreendente. Quem me contatou, inclusive, foi uma empresa portuguesa. Uma consultoria de recrutamento, né? Então quem me contatou foi uma consultoria de recrutamento portuguesa. Então vai ver foi por isso. Não Faz foi, mais não foi sentido, empresa né? direta, né? Não foi uma Sim. empresa direta. E então foi isso. Eles fizeram contato comigo, mas aí o processo começou na primeira semana de janeiro ali do ano passado, né? Sim, sim. Você tinha perguntado sobre vontade de imigrar. Antes mesmo do meu primeiro filho nascer, lá em 2015, cara, eu e minha esposa começamos a ver algumas coisas a respeito de quanto a gente estava imigrando para fora, né? Tava indo imigrar para fora, mas tava indo para outros países, né? Sim, sim. E a gente tinha uma vontade muito grande de ir para o Canadá, cara. Era um lugar mais Hum. acessível, já estava começando aquele movimento de imigração de tecnologia, muita gente indo trabalhar para lá, muita vaga. E eu sempre pensei assim, meu, se for para emigrar, tem que ser para um país que vai me dar que no resultado geral vai me dar uma oportunidade melhor do que a que eu tenho aqui no Brasil, né? E aí, isso foi em 2015. Eu já trabalhava programando, já tinha 5 anos, né? Já trabalhava como engenheiro de software, como programador há 5 anos. E na época a gente não falava engenheiro de software, né? Essa nomenclatura começou recentemente. Eu me chamava software developer. E, e eu vi que eu estava um pouco defasado com relação ao que o mercado estava buscando. Então eu falei para ela, minha esposa é a Fernanda, eu falei, Fê,
vou entrar num programa aí de 1 ano e meio, estudando para poder me atualizar com algumas coisas que eu tô vendo que eu tô devendo em comparação com as vagas que estão aparecendo. E vamos começar ano que vem. Vou começar a aplicar para as vagas ano que vem. E aí eu até me inscrevi na Van Hack, que é um canal bem famoso, né, de recrutamento canadense. E, cara, de lá para cá, até 2020, final de 2022, eu fiz muitas entrevistas, cara. Eu fui convidado, por exemplo, para processo de recrutamento na Amazon 5 vezes. Eu fiz processo para oportunidades na Inglaterra, na Espanha, na Irlanda, no Canadá, na África do Sul, na Tailândia. E esse foi interessante porque quando chegou a oportunidade eu falei, vou fazer, né? Não sei se eu vou aceitar, mas eu vou fazer. E, cara, tinha sempre alguma barreirinha ou outra que cara, não conseguia passar no teste técnico, depois não conseguia, ou passava no teste técnico, não passava num papo com gestão, ou então não conseguia me vender bem pro... Cara, nunca dava certo, sabe? Sempre tinha alguma coisinha. Eu lembro até que eu fiz um processo para uma empresa, essa empresa inglesa, e, cara, o salário era, assim, fenomenal. Na casa de 95 mil libras ano. Cara, que Sim. é Mas era top, gestão também? lindo. Não, lead engineer, Lead. E era em Londres? em Londres. Em Londres. Tá. Porque aí eu E não sei qual é o aí, custo de vida lá. é alto, é alto. Em Londres o Sim, custo de imagina. vida é alto. E, cara, eu fiz etapa técnica, fiz etapa com RH, fui pra gestão, e aí, cara, ali foi difícil porque o meu inglês não tava bem refinadinho, né? Então foi, cara, muito difícil de me vender pros caras que são os donos, né? A origem da língua inglesa. E aí acabei recebendo um feedback deles dizendo que, cara, que eu tinha o fit perfeito com a vaga. Isso que é interessante. Eles gostaram muito do técnico, da experiência que eu já tive com gestão, mas que faltava um pouco mais de experiência nisso, né? Nesse papel de uma liderança de engenharia. O que não fez sentido para mim. Eu não consegui entender, cara, o que era, porque era meio contraditório o feedback que eu recebi. E eu lembro que nessa época eu estava fazendo aula de inglês com um professor. Eu fazia aula uma vez a cada 2 semanas, só para praticar Mas, conversação, rapidão, né? tipo, por que contraditório? Porque tu já tinha bastante experiência? Ou Cara, como descreveram? eu já Certo. tinha experiência como gestor, eu já tinha experiência liderando time técnico, eles gostaram muito da execução do desafio técnico, gostaram das coisas que eu disse, mas disseram para mim que não parecia que eu estava aderente ao que eles tinham de expectativa por papel, e é isso que isso não fez sentido Uhum. para mim. E aí quando eu fui conversar com esse meu professor, ele é tcheco. Eu não estou mais fazendo aula com ele, né? Mas ele é tcheco, mas ele viveu em Londres e viveu nos Estados Unidos, então, e aí ele dá aula de inglês. Ele mora no Brasil e dá aula de inglês. Isso é interessante. E aí eu comentando com ele, ele falou assim, cara, não sei, o que será que aconteceu? Porque teu inglês não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Teu inglês é bom, você consegue se explicar bem. E aí teve uma hora que ele falou assim, pô, uma coisa que pode ser, que eu não tenho certeza, mas é que para os britânicos a qualidade da sua comunicação no inglês é um fator decisivo. Ele falou, então isso pode ser um motivo. Porque já que você ia desempenhar um papel de liderança, cara, você precisava ter uma skill de comunicação assim impecável para eles. E esse pode ter sido o fator decisivo. Ele falou, não tenho certeza, mas pode ter sido o fator decisivo. Então, cara, eu fui cada hora em cada processo era uma coisinha. Não passava no técnico, na Amazon eu reprovei no técnico 3 vezes, não conseguia completar o desafio técnico dentro da 1 hora e meia, sabe? Em outra empresa era, então sempre tinha uma coisinha ou outra. Mas dessa vez, cara, foi legal. Deu certo. E aí uma coisa que houve de diferente foi que em 2022 eu não estava fazendo aula de inglês, mas aí eu comecei a fazer. E aí, para combinar o quanto eu conseguia pagar com o objetivo que eu tinha, eu combinei com esse cara, com esse professor de inglês, de que nós faríamos aula quinzenalmente. Ele achava que era pouco, mas que seria bacana para reforçar o meu inglês. Hum.
para eu praticar a conversação. E ali, cara, eu também entrei de cabeça na leitura de livros em inglês, porque eu gosto muito de ler, né? Uhum. A leitura, para mim, é fonte de diversão, de lazer, de aprendizagem. Que legal, isso é bom. E aí eu já vinha lendo livros em inglês, livros técnicos, os livros técnicos em inglês. Mas dali eu decidi, cara, se eu quero melhorar a minha Exato. capacidade, o meu vocabulário, eu preciso começar a ler tudo em inglês. E aí eu comecei a ler Sim. tudo em inglês, e foi difícil, cara, no começo. Deixa Porque, eu acrescentar uma coisinha aqui, porque eu teve essa também, que eu aprendi inglês muito tarde, mas eu era programador e eu lia o Javadoc o tempo inteiro. Então eu conseguia ler coisa técnica e eu conseguia sim, assistir uma palestra, não conseguia falar, isso era diferente. Até porque eu não sim, sabia a pronúncia de muita coisa. Mas eu não conseguia ter uma comunicação fora do Java, ou até programação em geral, sim. sabe? E aí quando eu via, tipo, na palestra, tipo, tava alguém ia num algum evento, tava alguém conversando, eu tentava me envolver, eu não entendia nada. Eu achei isso interessante, como tu cria o teu vocabulário naquele domínio específico, né? Uhum. Então não é a mesma coisa. Então, até é legal tu falar isso de quando tu começou a ler outros livros, foi quando tu Sim. percebeu, né, que ainda precisava Cara, melhorar a e aí comunicação. eu comecei a ler livros que não são livros não Não técnicos. livros não técnicos, mas que eram também, por exemplo, sobre suas habilidades de coaching, né? Que é um negócio, inclusive, que está bem, bem queimado no Brasil, né? Mas as habilidades, coaching, habilidades de coaching, ou, por exemplo, habilidades de comunicação. Eu comecei a ler esses livros, e aí depois eu falei, cara, eu preciso para um outro nível. Eu comecei a ler romance, eu comecei a ler novelas, eu comecei a ler livro que é tipo O Senhor dos Anéis, em inglês, que é difícil, cara, é difícil. Sim, é Mas difícil. é difícil no primeiro, no segundo, no terceiro capítulo. Depois que você já absorveu aquele conjunto de palavras que o autor está acostumado a usar, nossa, aí você deslancha, aí você vai embora. E quando você termina o livro, você tem um vocabulário muito mais rico. Mas então, é, eu estava fazendo aula com ele e falei, cara, então nós vamos fazer essa aula quinzenal, que vai ser só um bate-papo, a gente vai trocar ideia, e eu vou trocar ideia em inglês, porque eu preciso pôr para fora. Vou tentar escrever também, porque existe uma diferença entre a aprendizagem Uhum. passiva e a ativa, né? Exato, A mesma sim. habilidade que você tem para escrever sentenças é a que você tem para falar. Então eu falei, meu, se eu não consigo conversar em inglês todo dia, eu vou tentar escrever coisas em inglês. E aí eu tentei escrever Boa. artigos, não fui muito bem sucedido, porque eu consegui escrever dois só, no ano Uhum. inteiro. Mas eu comecei a fazer um journaling, e aí, cara, ali foi bem. Ali eu comecei a desenvolver a habilidade de construir as sentenças. E cheguei para Sim. ele e falei assim, cara, foi no final de 2022. 2023 é o ano para eu ir embora, cara. 2023 é o ano para eu emigrar. Ou então, pelo Uhum. menos, para eu ser aprovado. Nem que eu não aceite, sei lá. Vamos dizer que eu recebo uma oferta, mas a oferta não é boa porque eu tenho um salário bom aqui no Brasil. Eu quero ser aprovado, cara. Quero ser aprovado. Uhum. Vamos começar a fazer aula uma vez por semana. Aí falou, fechado. Aí eu consegui pagar ali e tal. E aí chegou esse processo, no primeiro e segundo mês eu já tinha sido aprovado, e aí o processo foi todo em inglês, apesar de o pessoal falar bastante espanhol aqui, a comunicação oficial da empresa é em inglês, porque ela está distribuída no mundo, né? Sim. E ali, cara, eu consegui, eu fui aprovado, e poxa, isso foi muito legal. E aí eu achava que o meu inglês estava legal, até o dia que eu cheguei aqui e fui trabalhar. Sim. Velho, o dia a dia, principalmente com os britânicos, é difícil, cara. Tem muita gente que fala assim, ah, pô, o inglês que é falado pelas pessoas indianas é difícil de compreender. Não é, pai. Uhum. O inglês britânico é difícil demais, meu. Difícil demais. Sim. É E muito são interessante. vários sotaques ainda, né? Vários sotaques. E aí é uma outra capacidade, é uma outra habilidade. Yeah. O listening, você tá acostumado com um filme americano, que eles falam muito um Exato. padrãozinho ali, cara. Aí você vai ouvir gente com o sotaque do oeste da Inglaterra. Meu irmão, Sim. é completamente diferente. O Então, e aí são outras escocês. habilidades. E aí, ao longo do tempo, você vai Hum. refinando a tua capacidade e você vai entendendo a pronúncia. Isso é muito interessante. E aí, Sim. então, só voltando à pergunta original, aí eu recebi essa oferta, eu aceitei e vim para cá. Deixa eu pegar alguns pontos aqui que tu falou várias coisas legais aqui. Eu até fui anotando quando tu tava falando, né? Que é
o tempo de estudar. Eu achei legal isso de tu perceber que tava defasado, porque às vezes as pessoas me Uhum. perguntam o que fazer pra morar fora, e pra mim é muito difícil responder, sabe? Tipo, quais são os passos pra morar fora? E porque pra mim parece que o que eu faria, né, é muito parecido com o que tu fez, que também foi o que eu fiz lá atrás, que foi começar a olhar a vaga, começar a Uhum. aplicar, perceber o que que eu não passava, sabe? E começar a Uhum. anotar e falar, eu preciso responder melhor isso aqui, preciso responder melhor tal coisa, essa tal coisa, mas tipo, vaga de Scrum Master ou Agile Coach é diferente. Se Sim, eu fosse programador, porque pra mim era muito comunicação e como eu explicava alguns conceitos. Se eu fosse sim. programador, eu faria o mesmo. Tipo, seria olhar as vagas primeiro, estudar, né, as coisas que eles estavam pedindo, e começar Uhum. a testar e voltar a estudar. E o que tu falou do inglês também, uma coisa é pra vaga de liderança, é isso que eu sofri um pouco. Ok. Que o pessoal falava, né, que ok, e eu ouvi isso algumas vezes, para programador, acho que você conseguiria, sabe, mas para você estar liderando a equipe, sabe? E aí era bom, Cara. porque eu pensava assim, ok, qual que é a... E eu levava isso pro professor também, que nem você tinha um professor, fazia aula de inglês online, o professor filipino, volta e meia eu faço aula de novo com ele, porque é o melhor professor que eu tive, assim, de vários, de dar feedback muito preciso. Outra Legal. coisa também das entrevistas, né, de ir fazendo, que pra mim foi a melhor fonte, porque uma coisa é você ficar assistindo um vídeo sobre entrevistas, outra coisa é você estar lá Uhum. na hora e praticar e você ouvir alguma coisa que você não entende e saber lidar, né? Porque no começo você fica um pouco, tipo, tentar responder o que a pessoa falou mesmo sem entender. Daqui a pouco você começa a ficar relaxado, né, e fala assim, ok, desculpa, tu pode repetir essa frase? Eu não entendi, sabe? Porque Sim, às vezes uma palavra que a pessoa falou, mas quando tu pede pra ela repetir, ela usa outra, por exemplo. sim. Isso E pode dar. muda o sentido da pergunta, cara. Exato. Tá, e aí você citou alguns pontos. Cara, sobre o estudo, eu vou dizer que teve dois fatores. Uma coisa é estudar, outra coisa é você estudar e conhecer a teoria, uma coisa é você estudar e conhecer a teoria, outra coisa é você colocar em prática e entender o que não funciona e o que não funciona. Então eu diria que Sim. tem essas duas coisas. Eu vi que tinha coisas que eu estava defasado, como por exemplo, o que que era na época, cara? Deixa eu tentar me lembrar. É, Eu acho que, se eu me lembro corretamente, o Java estava começando a ficar popular com Spring Boot. E essa era uma das coisas que eu era deficiente, eu não tinha esse Ah, tá. conhecimento, né? Trabalhava com servlets, trabalhava com Java EE, então essa era uma coisa que eu precisei, essa foi uma coisa que eu precisei estudar. Eu precisei estudar MongoDB também, porque eu não tinha experiência nenhuma com banco NoSQL. E essa foi uma das coisas que eu vi que estava começando a ficar quente. E aí eu, cara, precisava estudar. Só que uma coisa é você estudar e conhecer a teoria, e outra coisa é você contar algo prático que você fez com uma determinada tecnologia. Então, entre o tempo, entre aprender essas coisas e conseguir ser aprovado, cara, eu tive muitos outros aprendizados. Você faz uma conta aí entre 2016 e 2022, final de 2022, com 6 anos. Sim, sim. Nesse meio tempo, cara, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Eu aprendi a mexer com Docker, eu aprendi a mexer com Kubernetes, aí eu aprendi a programar em C Sharp, eu nem sabia programar em C Sharp. Aí eu aprendi a programar em Node, eu também não sabia. Aí eu aprendi conceitos de arquitetura distribuída, eu aprendi coisas sobre arquitetura hexagonal. Cara, eu aprendi muitas coisas sobre arquitetura e foi isso, e esse conjunto de informação foi me fazendo ficar robusto tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Sim. E existe um mito a respeito de ser contratado no exterior, hoje em dia, ainda mais falando sobre essas. Cara, você faz um bootcamp e aí você recebe uma vaga no exterior para ir trabalhar com júnior. Isso é mentira, porque, cara, as empresas não contratam júnior. Sim, é muito Ou raro. são muito, ou são muito poucas as empresas que contratam Super júnior, porque, raro. cara, como é que você consegue justificar para o país que você está dando uma vaga que poderia ser uma pessoa nativa que acabou de sair da faculdade para uma pessoa que vem de fora, para uma pessoa do Uhum. exterior? Ou para uma pessoa refugiada que está naquele país? Porque essa é uma coisa muito moderna, né? Tem muita gente refugiada nos países mais desenvolvidos. E por que que você vai importar um trabalhador, sendo que você talvez encontre mão de obra aqui? Então, Uhum. eu precisava ficar robusto, cara. Eu precisava ficar robusto, não só de conhecimento, mas também de experiência, de ter colocado em prática as coisas que eu aprendi. Esse é um aspecto do estudo. Então, cara, se você for parar para pensar, eu terminei a faculdade em 2015. Eu fiz engenharia da computação. E aí eu fiz uma pós-graduação em engenharia de software logo na sequência. Então eu terminei em 2017.
Mas, cara, eu não parei de estudar nada. A verdade é que eu tenho 12 anos, 10, 12 anos que eu estou estudando continuamente coisas de tecnologia. No começo você estuda muito coisa técnica, e aí como você vai ascendendo nos cargos, né, você vai assumindo mais responsabilidades, cara, você percebe que já não é mais minha profundidade de conhecimento numa determinada stack, mas a minha capacidade de negociar com o produto, a minha Sim. capacidade de negociar com o stakeholder, a minha capacidade de expor para a gestão quais são as deficiências do time. Sim, sim. São Conversar com outras o skills. head, aprender o tipo de Exato, informação que você leva para diferentes pessoas. Se for falar com o programador, se for exatamente. falar com a pessoa de produto, se for falar com o chefe ou o head da área. Isso são coisas mesmo que Sim. acaba saindo da programação e quando vai fazer em outra língua, né, ainda mais difícil. É. Exatamente. Então, cara, pensa assim, ó. Eu precisava ficar forte no Brasil. Eu precisava Uhum. adquirir skills de comunicação, skills de esse tipo de skill que o pessoal chama de soft skill, Sim. no Brasil. Aí depois que você já tem essa coisa formada, que, cara, legal, tô robusto nisso aí. Uhum. Tanto que foi que eu recebi uma oferta para trabalhar na gestão de engenharia. Sim. Legal, quer dizer que eu tô negociando bem, tô fazendo bem, tô comunicando bem, tô guiando o time bem, tô direcionando o time quando o time fica perdido bem. Tá, agora você precisa fazer isso tudo numa segunda língua. É Uhum. exatamente esse o desafio. Cara, você precisa mudar a forma de pensar. E se fosse para uma vaga de um pleno, por exemplo, eu não gosto de, é duro fazer esse julgamento porque as coisas não são tão, a escala de Sim. cinza não é tão bem Sim, sim. definida, Tu né? tem Mas um. se fosse para uma isso, se fosse para uma vaga, cara, para um programador ali, um engenheiro de software de meio de carreira, 3, 4, 5 anos de experiência, talvez não fosse necessário um inglês tão robusto. Mas na hora que você já Exato. está numa posição, Yeah. cara, é esperado de você que você lidere 3, 4 times, que é o que está acontecendo comigo hoje. Uhum. Tem 3 times que estão comigo hoje. Agora, na prática, são 2, mas tem um terceiro que deveria estar comigo, não está ainda por uma questão burocrática. E que eu deveria estar dando direcionamento para essas pessoas. E aí, cara, nos times tem gente do Afeganistão, tem pessoas da Espanha, tem gente da Irlanda, tem, você entende? Sim, Tem sim. pessoas que são mexicanas, tem gente do Líbano. Cara, se você não tem a skill de comunicação bem refinada Uhum. e um domínio razoável da língua, Sim, sim. Não, e a eu não diria que confiança eu tenho um também. domínio. Que normalmente vem E a com o confiança. tempo. Cara, fica mais difícil. Sim. E de fato, vem com o tempo. De fato, vem com o tempo. Nos primeiros dias aqui eu falava assim, cara, eu não sei como é que me aceitaram. Não sei como é que eu vou conseguir ter sucesso nisso Ah, aqui. normal. Mas aí Eu tinha você vai isso. passando. Tu vai criando situações. Assim, eu não quero dizer que uma pessoa muito nova não pode ser senior, porque muitas vezes é atitude, mas em linhas gerais eu Sim. acho que a gente precisa de um tempinho, não sei. Uhum. Existe uma polêmica sobre isso, eu acho que as coisas não são tão preto e branco. Tipo, É, existe pessoas que são excepcionais e ok, isso é ótimo. sim. Mesmo independente da idade, eu conheço pessoas que têm atitude de líderes desde cedo, né? Sim, de Mas acho que fato. para a maioria de nós, a gente precisa de tempo para ir desenvolvendo isso. Considerando uma curva normal, Sim. né? Nós temos sempre as exceções. Sempre tem gente Uhum, uhum. gente que tá fora da curva. E são essas pessoas que, cara, com 5 anos elas são assim. Yeah. Cara, começou a trabalhar na área faz 5 anos, mas essa pessoa é incrível. Eu tenho amigos que são assim, cara. Eu conheço pessoas que Tem são cara. assim, e isso me deixava até me sentindo, pô, eu sou muito É. merda, porque esse cara sabe muito mais que eu, mas tipo, eu acho que Cara, mas tô na linha sabe normal muito das coisas. aqui. É. Não, mas pode ser que saiba muito aqui onde você tá trabalhando, mas não sabe de outras coisas que você sabe, Exato, entende? exato. Eu pensava nisso no passado, quando era mais novo. Hoje em dia, não. Tem cara, velho, que hoje já tá ganhando de salário o que eu levei 10 anos pra conseguir Sim, sim. ganhar, entende? Porque os cara tão foram muito rápido para as posições mais altas. E eles estão ali por merecimento, não é porque Sim. alguém achou que ele era, não. Uhum, uhum. A pessoa tem conhecimento e experiência para estar nesse lugar e tá sempre melhorando. Mas se você considerar a curva normal, normalmente posição sênior está relacionada com o tempo e não só com o tempo naquela coisa, porque a pessoa pode passar 10 anos fazendo a mesma coisa e isso não significa crescimento, né? Mas normalmente uma posição mais sênior está associada a um tempo de experiência onde você aprendeu muitas coisas, você teve Uhum. muitas oportunidades, você aprendeu o que funciona e o que não funciona e você adquiriu conhecimento.
Então, de fato, tem essa polêmica, pô, que pode ter um sênior de 2 anos? É improvável. Essa pessoa, se sim, essa pessoa está na exceção. O Sim, normal exato. é, cara, É a pessoa precisa de improvável, tempo. não impossível. Precisa de Ah, tempo. Precisa de sim. tempo porque precisa de tempo para aprender e de tempo para botar em prática. Uhum. Mas não quer dizer que uma pessoa não possa atingir esses níveis, essas posições mais altas num tempo mais curto. Sim, eu acho que eu gosto bastante, tipo, eu tenho um relacionamento complexo com autoajuda, porque eu acho que tem muito material bom, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não serve pra nada e só é meio que hype, e aí você fica muito feliz com aquilo, e aí acha que mudou tua vida, mas não mudou em nada daqui a 2 semanas, sabe? Mas eu gosto de ouvir podcasts sobre esse assunto, tipo Tim Ferriss, por exemplo, um Uhum, deles, alguns com o James Clear do Atomic Habits, que ele fala uhum, que normalmente pessoas que conseguem que a maioria dos casos de pessoas que conseguem ser bem sucedidas são pessoas que conseguem aguentar o tédio por muito tempo. E o tédio é de sim, ficar repetindo, praticando e tentando. E tu fala da tua carreira de ficar estudando por muito tempo alguma coisa, isso é chato. Porque tu tá sim, estudando, tu faz entrevista e não tem resultado, né? Mas é a cena de tu continuar praticando, praticando e fazendo por mais tempo. E aí ele até brinca assim, o que vende normalmente são histórias de pessoas que são exceções. E essa pessoa vai fazer um livro, essa pessoa vai fazer curso sobre como fazer tal coisa em 1 mês, 2 meses, 3 meses, do zero a hero em tal coisa, que é possível, sim, ainda mais no mercado de tecnologia, porque ainda não é tão como era antes do Covid, mas ainda tem um pouco de. Tem bastante vagas ainda, né? Menos, mas sim, ainda tem. Então ainda é possível. Mas acho que isso é exceção e não é como as pessoas deveriam se comparar, ou que as pessoas deveriam buscar, porque acho que acaba sim, gerando frustração. sim. É um processo lento Cara, e deixa, tedioso, deixa eu de te muito contar um estudo. caso. Deixa eu te contar um caso. Quando eu tava com 27 anos, eu comecei a Uhum, trabalhar numa empresa. Eu cheguei lá, tinha um cara de 20 anos, mano. 20. E um cara era uma máquina, velho. Ele era uma máquina, mano. Ele produzia código bem, ele produzia código rápido, seguindo boas práticas. Tinha umas falhas ali, não técnicas, mas tinha falhas. Tinha coisas para melhorar no trato dele, mas ele recebia o feedback e implementava, cara, como um robô. E eu olhava para ele e falava assim: não é possível, mano. uhum, Não é possível. Esse cara ele é um semideus, mano. Tipo, eu já tenho 27 anos, cara. Ele tem 20 e ele já tinha. Cara, a gente estava trabalhando num projeto que era escrito em C Sharp. E ele já tinha escrito a apostila para um curso que ele foi professor de Android, mano, com 20 anos. O cara, uhum, velho, o cara era uma máquina, velho. Hoje ele trabalha no Google, na Google, uhum. né? E a gente não enxerga que essas pessoas são exceção, velho. Não dá Uhum. pra me comparar com ele, porque primeiro que não existe base de comparação entre pessoas, porque Yeah. ninguém começa do mesmo ponto de partida, né? Mas, cara, é uma injustiça a gente se colocar nesse lugar de, poxa, por que que ele é tão assim e eu não sou, velho? Porque Yeah. ele é ele, mano. Então, esse é um erro muito grande. E aí eu quero reforçar uma coisa que você tá falando sobre essa coisa que fala no Atomic Habits, né? Lá no livro. James Cleaver, não é o nome do autor, né? Clear. James Cleaver? Acho que é Clear? hábitos atômicos. Não, ok. Ele fala sobre a gente achar que o nosso crescimento ele é linear e ascendente, mas na Sim, verdade ele é exponencial. Então existe um exato. tempo, existe um buraco que é onde você fica desapontado porque você não vê o resultado, mas Sim. depois o resultado, cara, depois você explode de ter resultado. E aí o seu resultado ao longo do tempo é muito maior do que você teria conseguido atingir numa progressão ascendente linear. Uhum. Cara, foi o que aconteceu comigo? De Yeah. fato É foi o que tipo aconteceu o comigo. sucesso repentino que demora 10 anos, né? Que é a maioria das Da noite, histórias. da noite Sim. pro dia. Caramba, o cara explodiu, mas tem 10 anos que eu tô Yeah. trabalhando. É mais ou menos essa linha. Mas quando tu vê, Legal. por exemplo, se hoje na tua equipe tu vê se chegando uma pessoa, uma mulher de 20 anos que sabe muito mais que ti tecnicamente, como tu se sente, tipo, hoje? Maravilhoso, mano. Então, eu acho que isso é a diferença de, que eu ia falar, de maturidade e de com tempo.
Sacou? Porque quando a gente é mais novo, normalmente, ainda mais menos sênior, tu fica um pouco mais assim, caramba, como que pode essa pessoa, eu não tô Sim. estudando direito. E eu acho que hoje, tipo, pelo menos as pessoas que eu vejo mais sêniores e gestores, é o contrário, quando tu vê alguém que sabe muito mais, ou que tu fala assim, essa pessoa sabe bastante, ou essa pessoa estuda, essa pessoa é aplicada, às vezes não é conhecimento, mas atitude, acho que muda um pouco, porque em vez de você comparar, tu fica, cara, como que eu vou potencializar essa pessoa, né? E o que que É eu muito posso aprender diferente. também, cara? E o que eu posso Exato. aprender com essa pessoa? Porque assim, ó, e esse é uma mudança de mentalidade Yeah. que foi relevante pra mim. Primeiro, cara, sempre tem alguma coisa que você pode aprender com alguém. Sim, sim. Sempre. Se chega uma mulher de 20 anos, primeiro que ela vem com a mentalidade de uma mulher. E o nosso mercado é dominado por homens ainda. Sim. Então, considerando que a diversidade intelectual que pode ser trazida por uma diversidade de níveis sociais, diversidade de gênero, etc. A diversidade intelectual já faz com que a gente produza produtos melhores. E faz com que as nossas relações também sejam melhores, porque você aprende um pouco mais sobre o contexto daquela pessoa. Então eu diria que se uma mulher de 20 anos chega manjando muito mais do que eu, tecnicamente, maravilhoso. Como é que eu faço para mantê-la engajada? O que que eu não estou nesse papel de gestão, mas eu estou numa liderança por influência. Meu, o que que eu faço para manter essa pessoa aqui? Porque eu quero aproveitar do que parece interesseiro, né? Mas É enquanto uma essa pessoa está na troca. empresa, eu quero Sim, aproveitar e eu exato. quero aprender também, meu. Quero aprender também. E se eu puder compartilhar alguma coisa, eu também quero compartilhar, mas eu quero aprender com essa pessoa. Eu diria que você está no lugar certo quando você está trabalhando com gente melhor que você, cara. Porque você vai aprender com essas pessoas, você vai absorver mais do dia delas. Então quer dizer que você não vai trabalhar com gente que não sabe mais que você? Não, porque você vai também, porque você também precisa compartilhar, que é o que está acontecendo muito comigo hoje. Os times estão cheios de júnior, cara. Tem muitos júniores no Aham. time onde eu tô. E, cara, tô ali para compartilhar a experiência, para destravar eles quando eles estão travados com alguma coisa técnica, para dar um direcionamento, uma orientação. Mas quando você tem gente que é muito melhor que você fala assim, em vez de ficar nesse lugar de caraca, eu sou um porcaria, eu não valho nada, Sim, sim, não. sim. Meu, eu vou acompanhar essas pessoas, eu vou crescer e eu vou ficar forte igual elas são, sabe? E eu Sim, vou absorver o que elas têm pra me oferecer. E se eu tiver algo pra oferecer, eu vou oferecer também. sim, sim. Entende? Essa troca é bacana. Esse é um ponto bem importante. Até, e não é, quando tu é mais novo, né? Não é só inveja. Muitas vezes tu tem essa atitude de, ok, eu vou sentar com essa pessoa, vou aprender, vou tentar ensinar. Mas, no fundo, tu ainda tem aquele pensamento de, caramba, eu não consigo acompanhar na mesma coisa, né? E isso me lembra, uma vez eu tava no Meetup, tinha um cara da Google que tava falando sobre gestão, né? Gestão para pessoas técnicas. E uma pessoa perguntou para ele, quando você percebeu que você tinha virado gestor de verdade, que você era um bom gestor? E aí ele ficou pensando, ele falou assim, eu acho que foi quando eu não fiz o release e eu fiquei muito feliz. Porque antes eu ficava achando que eu não tinha participado, eu não fiz nada. Ele falou que a primeira vez que eu tive essa sensação de ficar muito feliz sem ter colocado a mão no código, porque eu vi as pessoas que não tinham capacidade, agora elas tinham de fazer sozinho fazendo. Quando eu senti essa alegria e não essa inveja, ou me senti parte porque eu não estava ali, foi quando eu percebi que eu tinha amadurecido, né, como gestor. E acho que também cai um pouco no ponto que tu tá falando de Sim. potencializar e aprender com outras pessoas, né? Pô, tem tempo pra eu te contar mais um caso bem breve? Sim, sim. Pô, vou falar Quando uma eu coisa, recebi. eu acho que a gente pode dividir esse episódio em dois, porque eu acho que o assunto tá legal, Sem eu não queria problema. cortar. Legal. Então a gente fica com esse e depois a gente grava outro. Por mim, até semana que vem mesmo, ou durante a semana, se tu Tranquilo. conseguir, só sobre morar em Sevilha. Na Então, Espanha. tipo, Legal. na Legal. Espanha. Então vamos continuar nesse papo mesmo, que eu acho que tá legal, eu não Maravilha. queria cortar. Ótimo. Cara, quando eu recebi aquele convite na empresa onde eu estava trabalhando antes de vir para cá, para ir para gestão, eu trabalhava num time onde eu tinha, junto com o PM, fundado o produto e o time, tá? A empresa tinha decidido que era importante para trazer para dentro de casa as APIs de busca. Eu estava trabalhando no grupo SBF, tá? E hoje o grupo SBF é a holding que administra a Nike no Brasil e também é a dona da Centauro, bem conhecido do pessoal brasileiro, né? E ali a gente tinha o objetivo de construir uma busca, aquela que você vai lá e digita camisa do Corinthians.
Eu sou palmeirense, mas eu vou usar a camisa do Corinthians só para fazer uma média aqui, tá? Você vai lá, digita a camisa do Corinthians na caixa de busca e trazer os resultados. Cara, a gente tinha o objetivo de construir esse produto para poder parar de depender de um terceiro, porque esse terceiro estava deixando a gente na mão. Era muito lento para integrar o catálogo de produtos, a gente tinha outages que prejudicavam muito a performance do site e a performance de vendas, né? Então, cara, juntamos eu e um Product Manager e a gente começou o produto. Em 6 meses a gente construiu um produto que foi capaz de desbancar essa empresa. A gente bateu as metas de negócio, né? E fomos para Black Friday naquele ano e ficamos em pé. E o produto ficou as APIs ficaram em pé, os indexadores. Cara, foi maravilhoso. A gente conseguiu integrar rápido as atualizações de preço na Black Friday. Então, no ano seguinte, que foi 2021, a gente já cancelou o contrato com a empresa, pelo menos desse produto. E ali passamos a ser donos da nossa busca, né? E aí, cara, em 2021 chegou o desafio de, legal, agora a gente vai operar a Nike também. Vamos usar esse mesmo produto na Nike. E aí a gente começou a fazer com que fosse de fato multi-tenancy, e aí a gente conseguiu colocar a Nike ali. Só que nesse meio tempo, eu recebi o convite para trabalhar como gestor. E aí uma das minhas responsabilidades era encontrar um cara, porque lá a gente não tinha o papel do tech lead, mas eu era como que uma referência técnica para esse time, tá? Eu fiquei incumbido de encontrar um cara, eu participava do processo de recrutamento, que pudesse entrar no meu lugar ali. E, mano, eu consegui encontrar um cara que era muito melhor que eu, velho. Tipo, muito melhor, muito melhor. E aí ele entrou, e, cara, eu não tinha trabalho com esse time, mano. Você entende? E aí, então, eu passei 2 anos como gestor lá nessa empresa e, cara, esse time nunca me dava trabalho. E toda vez eu pensava assim, caramba, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? Porque eu não preciso fazer... Praticamente não tinha trabalho. O meu trabalho era ir lá e provocar eles, deixar eles irritados, porque eu queria erguer a barra um pouco mais, porque eu queria subir a barra um pouco mais. Os serviços já tinham teste automatizado. Cara, como é que a gente faz, então, teste end-to-end nesse caso? Ou, então, a gente já tinha uma taxa de erros muito baixa do tipo, cara, a gente tem 2, 3 bugs por ano. Como é que a gente passa a ter 0? Então, eu deixava o time técnico irritado, porque, tipo, a barra já estava muito alta e a única coisa que eu tinha como fazer é, cara, como é que a gente aumenta mais a barra? Como é que a gente eleva mais a barra? Como é que a gente compartilha conhecimento? Como é que a gente apoia a nossa tribo, né? Tá bom, se a gente já tá bem legal aqui, a nossa tribo tá legal, os produtos que são adjacentes, que integram com a busca, estão legais, como é que a gente faz para melhorar lá? E aí, cara, isso foi interessante, porque é exatamente o que você falou. Quando aquele cara do Google disse, quando eu não tive mais que fazer o deploy, eu fiquei feliz porque o pessoal estava habilitado, eles estavam no domínio das competências necessárias ali no time. E, cara, esse foi o sentimento que eu tive com o time de busca e recomendação lá, no grupo SBF. Eles não precisavam de mim pra nada, velho. Pra nada. De tão competente que aquele time era. E isso me deixava feliz. Me deixava também desesperado, porque eu preciso trabalhar. Sim. Eu preciso ter valor, senão a empresa vai me mandar embora. Né? Cara, eu vou te falar que eu tive um caso parecido agora no começo do ano passado, do começo até o meio, que o time que eu me juntei, né, pra trabalhar também, tipo, não entregar. Acho que eles entregavam, mas o software interno do empresa gigante. Então, não tinha muitas pessoas usando. Eu achava que tava meio bagunçado, o backlog bagunçado, o product manager perdido. Eu via as reuniões, eu não gostava, pra mim eu queria morrer, tipo, quando eu ia no refinamento técnico, refinamento de negócio, apresentação do roadmap. E deu bastante trabalho, mas chegou a um ponto que, tipo, eu não tinha trabalho pra fazer mais, sabe? Porque eu meio que puxei no começo as reuniões pra mim, falei assim, deixa eu fazer, e aí depois, tipo, o tech lead pra fazer refinement, eu ia com ele, business analyst e o product manager, refinamento de negócio, eu ia com ele, falou, deixa que eu rodar primeiro, e a gente vai junto, depois a gente conversa.
E a ideia dele é simples, mas também era uma bagunça quando eu não participava. Todas as reuniões, então, depois de um tempo, tava rodando bem, eu não precisava fazer nada. Eu tava entrando nas reuniões e também só fazendo algumas provocações, tipo, bom, por que vocês estão refinando isso e não é pra fazer agora, sabe? Vocês estão gastando tempo com Sim. coisa que é pra daqui a 3 meses. Tipo, faz o bom o suficiente, depois vocês só vê se é viável tecnicamente, depois vai. Ok, agora não tinha Uhum. roadmap, agora tem roadmap, a gente apresenta, fala com stakeholders, vende as coisas que a gente vai fazer daqui pra frente, com prova, com número de negócios, porque isso é importante, sabe? Tendo discussões mais maduras e tendo financiamento. Aí daqui a pouco a gente já tem mais pessoas usando o app. Tipo, e aí muito a pessoa que era UX lá começou a vender, a fazer, tipo, apresentações para outra parte da empresa porque era importante usar aquele app. Então, e aí chegou um ponto que eu Legal. realmente não tinha trabalho. E eu comecei, claro que tipo, tu sempre acha trabalho se tu subir um level, né? Ok, o que no programa, né? Eu consigo ajudar, porque existe normalmente tem a equipe, tu tem outras equipes dentro do programa, tu tem um program manager ali. Eu falei, o que eu ajudo essa Uhum. pessoa? Mas eu lembro também disso, porque no começo eu ficava meio ansioso. Eu falei, cara, não tenho trabalho, eu tô indo pras reuniões pra fazer uma ou duas perguntas, e eu pergunto ao pessoal que eles precisam de ajuda, eu não preciso de ajuda em nada, sabe? Tipo, sempre tem coisa pra melhorar, mas são coisas tão pontuais que eu não vejo valor mais em eu tá aqui, né? Mas eu acho que uma das coisas mais legais como gestores, eu quero até escrever isso pra não esquecer de como que foi, né, com essa equipe, porque uma das coisas mais legais que tu tem como gestor, quando você ficar perdido, né, tipo, ok, como que eu subo o nível dessa equipe dentro da É isso. empresa, porque aqui dentro agora funciona, né, mas agora a gente precisa escalar o produto lá dentro, então, tá, não é o Program Manager mais, Program Manager, como que eu vou ajudar o head da área com as 20, 30 equipes que ele tem, né? É isso. E aí, eu não lembro se. Eu não lembro se foi no livro que eu li ou se foi algum gestor que me falou porque eu tenho alguns mentores, né, cara, na carreira de gestão. Tem dois caras com quem eu trabalhei, três caras que eu trabalhei que volta e meia eu volto para conversar com eles, né? E eu me lembro de ter ouvido uma vez que assim, cara, o trabalho de um gestor, o trabalho de um líder, não vou usar a expressão gestor necessariamente, né? Sim, Mas o trabalho sim, de um ok. líder dentro de um Boa. time é se tornar inútil, cara. Yeah. É se tornar inútil. É delegar tudo que depende de você, você não é gargalo nenhum, e se o dia que você ficar doente, não faz a menor diferença. Porque o time conseguiu atingir um lugar de performance e autonomia onde eles, cara, não depende de você. Sucesso. E aí, cara, é interessante, Mas, porque se você consegue ficar livre, se você sim, consegue conduzir um time para que ele se torne um time de alta performance, que não depende de você, você fica livre para fazer qualquer outra coisa. Sei lá, vou melhorar a documentação da empresa. Como é que eu vou me envolver com o pessoal de tech branding para melhorar o branding da sim, sim. empresa? Como é que está o processo de recrutamento? Como é que a gente pode melhorar? Cara, aí você vai se meter em um monte de coisas que agora você tem tempo, Yeah, né? yeah. Porque Ou num time escalar o onde não. problema, né? Isso, Tipo, como tu isso. resolve problemas maiores, que normalmente até o impacto é muito maior do que tu melhorar um refinement. Tipo, Sim. coisa de budget, coisa de orçamento, né? Como eu falei. Mas outra coisa, só pra acrescentar também, porque tu tem outro papel que é o que ninguém vê. Porque as pessoas, tipo, com esse caso, com esse case, né, várias pessoas da minha empresa pediam para eu explicar como que foi o processo, né, tipo, com essa equipe. E eu tinha muita dificuldade de explicar, e às vezes eu ficava refletindo, eu falei, cara, eu não consigo entender o que eu fiz, né. Mas, depois pensando, e a minha dificuldade de explicar é porque muito desse trabalho era em one-on-ones com as pessoas, reuniões com as pessoas. Tipo, eu lembro que quando eu juntei nessa equipe, o tech lead, ele era muito bom, e num dos primeiros one-on-ones que eu fui perguntar, cara, o que é que eu posso te ajudar? Não nos primeiros, né? Tu precisa criar uma conexão. A gente teve alguns e eu falei, mano, o que que eu posso te ajudar ainda? Eu vejo que tu tá sempre sobrecarregado e eu não entendo nem o porquê. Eu falei, não precisa, tu fica querendo puxar tudo, né? Mas enfim, como que eu posso te ajudar com isso? E ele abriu que ele falou, cara, eu me sinto, não sei se estou fazendo um bom trabalho. Meu primeira vez como tech lead, eu fico olhando pro outro tech lead, ele tem, sei lá, 4 equipes, não sei o quê. Eu falei, mano, e ele falou, eu não sei se a equipe gosta de mim, se meu trabalho tá bom. Eu falei, cara, teu feedback é positivo, eu tenho honor com todo mundo. Tipo, é o contrário, a equipe fica mais preocupada que tu pega muita coisa, né? E aí tu ajuda essa pessoa a crescer.
E aí tu pega o Product Manager também, tipo, como que tu consegue... E normalmente as pessoas não vê porque é o trabalho que tu faz, né? Esse trabalho de liderança, não gestão, porque eu também eu não contrato nem demito, né? Então, tipo, eu tô meio por fora ali, eles têm outros managers, mas é o trabalho que tu faz, que ninguém vê, mas que eu acho que muitas vezes é o mais importante, né? Tu não tá diretamente envolvido em tudo, mas tu tá suportando todas as pessoas, né? Porque tu Sim. consegue ver com a visão de fora o que funciona e o que não funciona, e tu consegue suportar eles para que aquela pessoa vá na frente de uma reunião e consiga se comportar melhor e mostrar muito mais confiança porque tu revisou alguma coisa com ela, tu segurou na mão Sim. dela por um tempo, depois tu solta e tu acaba vendo, ok, essa pessoa já faz tudo sozinha, quem que é a próxima que eu vou ajudar, né? Então, eu acho que também é um trabalho de liderança que às vezes para mim fica invisível e eu tenho dificuldade de explicar, porque eu acho que não tem nenhuma mágica, né? É muito tipo, de sensibilidade com a equipe. E estou de acordo com você, porque, cara, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, mas ele também volta naquilo que a gente falou sobre a melhora dos hábitos, né? Demora para aparecer, mas depois o resultado é exponencial. Mas como é que você conta a história? Né? Como é que você conta? Porque tem uma mudança diferente no papel de liderança. E aí eu não vou nem sair, não vou falar de gestão, vou falar sobre o papel de liderança, tá? Porque se espera que os gestores sejam líderes, né? Mas existem outras formas de liderança. Quando você trabalha como engenheiro, ou como product manager, ou como product designer, o resultado do teu trabalho é muito evidente e palpável. Cara, eu construí esse produto, eu construí essa API, eu melhorei os testes assim, eu diminuí a latência assim, falando de engenheiro, né? Eu construí um roadmap assim, eu executei, o produto está entregue, o projeto está entregue, o design está entregue, a interface. Cara, é tudo muito palpável. Apesar de ser tudo abstrato, porque é software, é palpável, você consegue ver. Mas e um trabalho de liderança, cara? Como é que você expõe o resultado? Inclusive porque não foi você que fez. Foram outras pessoas que fizeram. Vamos dizer que tem uma pessoa, cara, vamos dizer que essa pessoa não tem, caramba, como é que é? É que eu não quero usar responsabilidade, a palavra, porque responsabilidade é muito pesado, mas um equivalente para ownership. Yeah, Eu eu também sei o que tu quer dizer, não que quero usar aconteceu isso sentimento, não também. quero usar sentimento de dono, porque sentimento de dono é muito mal visto, né? Porque eu não sou dono, não tem como ter sentimento de dono se eu não sou dono. Mas cara, Sim, uma sensação de apropriamento daquilo, tá? sim. Quando você consegue incutir dentro de uma pessoa a sensação de apropriamento, ela muda de comportamento da água pro vinho. Do tipo, ela deixa de ser aquela pessoa reativa para se tornar uma pessoa proativa no que diz respeito às melhorias do produto, às melhorias do time. E aí, quando você. Não é você que faz a virada de mentalidade, é a Uhum. própria pessoa que faz. A única coisa que você consegue fazer é apresentar aquilo e aí a pessoa tem o insight. A pessoa que tem o insight, mas o que você consegue fazer é expor aquilo para a pessoa. Então, no final das contas, a melhoria é da pessoa. Foi ela que melhorou. A única coisa que você fez foi expor essa nova realidade e a pessoa olhou para aquilo e aquilo fez sentido para ela, então ela absorveu e ela executou. Então, qual que é o teu resultado? O teu resultado é nenhum. Você não fez nada. Você só apresentou uma visão. E isso é difícil nas posições de liderança, cara. Porque tu tem Isso é aquela coisa difícil. que a pessoa não sabe o que não sabe, né? Eu Exatamente. lembro O de. desconhecido desconhecido. Exato, nessa empresa mesmo eu tinha um processo que queria melhorar e as pessoas não queriam, mas é que não existiam. Não existia. Como explicar? Não existia um processo de criação de roadmap, sabe? Era a cada quarta a gente se juntava para criar o roadmap do próximo. E eu achava isso muito ruim. Eu achava que a gente tinha que estar falando de roadmap de tipo, ter uma ideia do que a gente vai fazer lá para frente, né? Pensando em números de Uhum. negócios, ter uma ideia melhor do que vai ser feito em 2 quartos, mas no quarto não. No trimestre atual, tá pensando já no próximo, que é falar Sim. com clientes, clientes internos, mas uma empresa grande, né? Falar com o cliente, e alinhando com stakeholders, e olhando para os números, sabe? E aí, ir construindo isso, e próximo do final do quarto, a gente já tem o que a gente vai fazer. Então, para mim, era de ter um roadmap contínuo.
Uhum. Mas essa proposta não funcionava, porque as pessoas nunca tinham trabalhado assim. Então, pra Uhum. eles era ruim o que eu tava fazendo, mas não conseguiam me ouvir, sabe? Não sei, era difícil. Então foi um processo meio demorado era muito nisso pra mim. As pessoas não sabem o que não sabem. Então, como que a gente vai Sim, implementando coisinhas que eu vou mostrando pra ele, oh, é verdade, tá melhor agora. Ok, a gente não fica uma semana que nem maluco, que todo mundo acha a semana mais estressante, as 4 semanas mais estressantes do ano, que é definir o que a gente vai fazer no próximo. Olha, agora sim, a gente tem mais números pra ter uma base de comparação pra saber se a gente tá crescendo ou não, sabe? Olha, agora a gente não sim. tem só que convencer pessoas, porque às vezes as pessoas ficam chateadas com stakeholders ou com líderes que não dão orçamento, mas eu falo, mas eu sei que não consegue provar com números que isso é necessário ou não, tipo, Sim, às vezes eu brigava com ele, falava, pra mim a culpa é eu não falava tu, mas eu falava, a culpa é nossa, a gente não tem números pra provar. Ele tem que perguntar, então a gente precisa provar que isso é importante com números e com dados e com testemunho de pessoas que querem usar essa parte, sabe? Então, sim. e se tu só chegar e falar, pessoal, vamos fazer isso, ninguém acredita, mas tem que ir mostrando aos poucos, né? É, porque senão você fala, cara, vamos fazer isso aqui. Ele vai falar, por quê? E ainda mais num time Exato. mais sênior, porque normalmente em Sim. times mais júnior eles aceitam. Mas quando o time é Sim. sênior, fala, não, mas por que que nós vamos fazer isso? Por Yeah, que que a yeah. gente tem que mudar mesmo? Sim, sim. Apresentar a mudança é isso que você falou, cara. Tornar o desconhecido desconhecido, um desconhecido conhecido. Yeah, yeah. Legal, E eu acho legal. que. E outra coisa que é, tu falando que às vezes é difícil de avaliar o trabalho. Eu acho que pra mim, o que meio que me salvou, assim, de falar assim: olha, esse trabalho foi muito bom, até para os meus gestores saberem, foi feedback da equipe. Porque se tu Legal. perguntar a mim, é difícil explicar. Eu consigo explicar como que era a equipe, tipo, mostrando em números, porque a gente, tipo, faz uma avaliação, né? E pensa e cria um. Pelo menos eu faço isso, né? Eu crio um roadmap de melhorias, que a gente tem que fazer também, alinho Uhum, com eles, o que, que eu acho que é o caminho, ver se eles concordam ou não. Às vezes a gente discorda e eu vou falar, ok, mas eu vou seguir esse, por causa disso, 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 e depois a gente reavalia daqui a 2 semanas, um mês. Mas como eu te falei, como o trabalho é muito de, às vezes, em pessoas, às vezes de uma atitude de tu falar assim, pessoal, vamos parar essa reunião, não tá funcionando, vamos voltar com mais dados e conversar depois. Às vezes de como eles conversam, que gera muito conflito. E aí, eu até comentei aqui offline que vamos fazer outro episódio depois só pra falar sobre o país mesmo, né? Pra não sair do tópico desse. Mas entra muito da cultura, sim. e aí, eu não sei como foi contigo, e talvez seja pela região, mas eu achei, às vezes, os ingleses tinham muito problema com os espanhóis, os ingleses novos na equipe, por a forma que eles falam, sabe? Então, tinha um trabalho também de alinhar isso, de explicar da comunicação, mas não só explicar, ah, não, ele fala dessa forma, mas também com essa pessoa. Tipo, também você precisa saber como você fala, tipo, sabe? E às vezes são conversas difíceis, muito difíceis, tu tem que Sim, ter, que as pessoas não aceitam, mas tu tem que falar, ok, você não aceita, mas tu precisa melhorar isso pela equipe, sabe? E você também, tu tem que entender que a cultura é diferente, a forma de falar são diferente. E aí são legal. desafios maiores que no Brasil tu não tem normalmente. Tu tem, mas é mais pontualmente, né? E aí quando tu vai para a equipe internacional, isso aumenta e muito. Aí agora com a equipe que eu tô, muito mais pessoas da Holanda, e já é outro estilo totalmente diferente do que os ingleses, Sim, do que é outro estilo do que os espanhóis, sabe? sim. Eu me recordo que, cara, no Brasil você tem que ter muito jeito para falar, né? E eu me lembro que teve um head de engenharia com quem eu estava trabalhando diretamente, que ele falou, cara, porque eu tenho esse jeito muito incisivo, sabe, Gabriel? Cara, eu sou uma pessoa que vai direto ao ponto e eu não tenho receio de expor os problemas, eu não tenho receio de mostrar as situações, né? Eu tento, me esforço muito para ser cuidadoso para não ir na canela, mas ir na bola, né? Para chutar a bola, não chutar a canela do colega. Mas eu não tenho dificuldade de expor Boa analogia. situação que não tá legal. E aí esse gestor falou para mim assim, cara, essa é uma coisa que no Brasil você tem que ter traquejo, cara, porque aqui no Brasil tem que ter traquejo para comunicar. Você tem que Uhum. ter jeitinho para falar com as pessoas. Então assim, quando você tiver experiência no exterior, você vai ver que,
Cara, as pessoas são tão diretas ao ponto como você, americano, alemão, inglês. Falando sobre negócios, você está falando sobre trabalho, cara, eles vão com a espada afiada, mano. Não tem dedinho, não. Eles, Sim, tu cara, falar uma bobagem às vezes, a pessoa é, vai, é tipo, não faz sentido, tipo, na lata, exato. assim. Não tem espaço. E essa foi uma coisa que eu percebi aqui, cara. Yeah. É, o pessoal aqui vai direto ao ponto e não tem Uhum. problema em acalorar a discussão, Sim, sim. né? E principalmente aqui na Espanha, cara, isso é muito interessante. O pessoal briga no trânsito, cara. E briga assim, buzina e briga e grita um pro outro e tal. E essa é uma coisa que surpreende, porque, cara, no Brasil, briga de trânsito pode virar morte. Essa é uma coisa Uhum. que a gente tá acostumado no Brasil. Pô, pode virar morte. Lá em Campo Grande teve caso, cara. Uma briga de trânsito, o cara sacou uma arma e acabou atingindo uma criança pequenininha que tava no outro carro. E a criança morreu. Então, aqui não. Aqui o pessoal briga no trânsito e se xinga e se grita, mas vai cada um pro seu lado, sabe? Então as pessoas são muito diretas, cara. Muito diretas. Ah, tem vezes que eu fico preocupado por ter esse instinto brasileiro, né? De, tipo, cara, transmitir a minha comunicação de uma forma sem ofender. Toda hora eu tô perguntando, meu, tá tudo bem? Você se sentiu mal de alguma forma pelo que eu falei? E eles falam, não, normal, Uhum. tudo normal. E eu Uhum. pergunto para gestor, pergunto para par, pergunto para liderado, pergunto para líder. Não, tá tudo normal, tudo normal. Sim. E eles são muito diretos, cara. Não tem jeitinho suave de falar. E da mesma Sim. forma isso vem para mim. Isso, E mas às acho que vezes é e isso é difícil direto, de receber. não ignorante, sabe? E eu acho que é isso que as Ah, pessoas não. às vezes confundem de porque eu falo sempre isso porque eu já tive pessoas que falavam: "Ah, eu sou muito direto, as pessoas não gostam de ouvir a verdade". Eu falava: "Não, só é babaca", tipo, essa pessoa, sabe? Sim, E eu sim. acho que É é isso porque que a tem um gente jeito de vê expor, né? diferente. Exato. E aí eu acho que a analogia da bola, não canela, é importante, não Sim. é você, é isso É. que você tá falando, é isso que você fez, é isso que você não tá fazendo bem, né? E que eu acho que eles Uhum. têm uma forma melhor de expor, e eu gosto mais, assim, eu não gosto Sim. do feedback sanduíche, sabe? Tipo, Ah, sim. tu, Horrível. porque, tipo, claro que eu gosto de ouvir elogios, eu gosto de ouvir as críticas, eu gosto de saber dos dois lados, é claro, mas não quando a Uhum. pessoa só tá usando o elogio porque ela vai chegar numa crítica, sabe? E Sim. depois voltar com o elogio, tipo, pra mim, normalmente, eu acho que eu só acredito menos no elogio quando ele vem dessa forma. Que eu falo, será que ele tá falando isso só pra amaciar ou alguma coisa que eu fiz errado, sabe? Ou não. Sim. Então, e aqui diminui na Europa em geral, né? As pessoas que eu trabalhei em geral, diminui um pouco mais. Mas eu acho, e aí eu queria ouvir a tua opinião nisso, que os ingleses ainda fazem um pouco mais isso. De, de dar um pouco mais volta pra falar do que, por exemplo, que eu senti até então do que os espanhóis, até os portugueses e, e os holandeses. Cara, eu não tive essa percepção. Hum, Eu não tive essa ó. percepção. Ou talvez eu não tenha parado pra pensar nisso ainda. Eu não tenha Eu parado acho que pra eles são mais diretos que os refletir a respeito brasileiros, disso. isso sim, mas eu falo, entre as quatro É, culturas que eu trabalhei mais, eu acho que eles tomam mais cuidado em como falar do que os espanhóis, holandeses tá. e Ó, portugueses. pra você ter uma ideia, hoje eu tô trabalhando, num dos times que eu tô trabalhando com o diretor de engenharia, e no outro time eu tô trabalhando com o VP de engenharia, que é o chefe do outro, né? O gestor do outro. Então, eu acabo lidando com dois níveis diferentes de gestão de engenharia ali. Um é, cara, ele é VP, então ele é executivo high level, né? E o outro é diretor, então ele está mais envolvido com o tático e operacional do que aquele VP. Cara, e o diretor é libanês. Ele é libanês, mas viveu 20 anos na Grécia. é, e esse VP é britânico, né? Inclusive, é de lá. As respostas desse VP são curtas e objetivas.
Por exemplo, a gente teve enquanto com o outro não, com o outro eu consigo discutir um pouco mais, ele entra um pouco mais nos detalhes, ele fala assim, cara, para de esquentar a cabeça com isso. Às vezes eu tô muito, muito pilhado com a coisa, para de esquentar a cabeça com isso. Amanhã a gente volta a conversar. É muito interessante. Que com esse VP de engenharia, cara, ele é muito direto. Um exemplo a gente teve uma conversa com um cliente grande, e aí eu conduzi uma discussão ali e tal, mas eu não estava muito confiante, porque não tenho muito conhecimento a respeito do produto. Tem 6 meses que eu comecei a trabalhar com esse produto e eu não tenho muito conhecimento, ele é muito grande, cara. E aí o Product Manager não ia conseguir estar com a gente. E esse cara sabe tudo sobre o produto. Eu falei, então vamos lá, vamos tentar. E aí, cara, tentei conduzir a discussão, tal. E aí no final, depois eu pedi um feedback pra ele e falei, e aí, cara, como foi? Ou melhor, quão mal foi? A resposta dele, não foi mal, foi bom. E é só, e nada mais. E é só, mas, cara, eu quero saber, tipo, o que eu posso melhorar? O que dá pra eu melhorar pra uma próxima facilitação, assim, numa interação com o cliente? Não, a resposta dele foi só, não foi mal, foi bom. Eu falei, então tá. Então, eu entendi, cara, eu não vou conseguir extrair muita coisa, não vou conseguir, eu posso surrar essa pedra e ela não vai dar água, entendeu? Sim. Então, cara, eu acho que varia bastante. Cara, acho que a gente falou bastante coisa aqui, muito sobre liderança e gestão, um pouco sobre Sim. cultura e também a parte da entrevista, que eu acho que fica bem interessante para qualquer pessoa que queira saber acho que é do caminho normal, né, para ir morar fora. Legal. Que é de bastante estudo, tentar e fazer bastante entrevistas. Então a gente volta, né, como eu tinha comentado, para fazer outros mais sobre o país mesmo, a experiência de morar e trabalho. Mas eu não queria perder esse, então foi bom a gente continuar nesse assunto aqui, porque normalmente não é um assunto que eu vou tão a fundo, mas foi legal poder ouvir, porque também envolve muito cultura do local. Uma coisa só para adicionar no meu é que muitas, tipo, que eu até falei assim, a galera da Inglaterra, mas eu sei que é muito contexto. Tu tem também a cultura do país, tem a cultura da empresa, né? Então, por isso que eu tento, quando eu vou para uma equipe nova, eu tento tirar um pouco do que foram os ingleses que eu trabalhei antes, né? Eu acho que tem uma tendência, mas eu tento voltar com a página em branco e falar, tá, vamos ver como que é criar relações com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que são meio incomum pela cultura, que nem tu falou de eles são mais fechados. Acho que... E como tu falou, né? A Espanha é gigante. Não gigante como o Brasil, mas é grande pra Europa. E elas são regiões bem divididas, com culturas diferentes. Isso é claro. Porque eu trabalho com a galera da Galícia, sabe? Eles falam que é diferente, tipo, das outras regiões. E também são muito receptivos. Mas eles falam que a Galícia é diferente de, tipo, se você for país, não esqueci ali, Países Bascos, ele fala que a galera é diferente. País Basco, se for pra... eles falam muito Madrid, que é outra coisa, Catalunha é outra coisa, Andaluzia é outra coisa. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar claro também, né? Tipo, e foi legal tu pontuar isso, a galera daqui, porque apesar do... Comparado ao Brasil, ser tão pequeno, a cultura é muito diversa. Cultura, comida e a forma das pessoas, né? Sim. Cara, e essa é uma coisa que eu não esperava. A gente pode falar mais disso no outro episódio. Sim. No outro papo. Mas essa é uma coisa que eu não esperava. Eu não tinha essa visão. Porque, cara, o Brasil também é diverso. Eu também, se você parar pra pensar, eu não tinha noção de que o Brasil também é diverso, cara, nesse aspecto. Sim. A questão cultural, sabe? Porque a gente costuma... eu tinha uma visão de, brasileiro é brasileiro. Me comunico bem com o pessoal do Nordeste, só que aí você para pra perceber as diferenças no sotaque aqui, e você fala, cara, mas no Brasil também tem. Exato, No Brasil também tem. Tem diferenças na comida, tem diferença no jeito de se vestir, cara, tem diferença no comportamento pessoal, individual. Eu não tinha noção disso, só tive noção quando eu comecei a perceber que aqui tinha, e eu falei, cara, mas no Brasil também tem. Né? Não, mas eu também tive mais essa consciência mais aqui mesmo, assim. Eu percebi um pouco em São Paulo,
né, trabalhando em São Paulo, tinha muita gente de lugares diferentes, e aí foi quando eu comecei a ter a primeira vez essa consciência. Mas acho que morar fora eu acabei percebendo muito mais do Brasil, porque eu tive que pensar ou responder perguntas, ou até ouvir coisas que eu falei que eu discordo completamente, tipo, de estrangeiro sobre o Brasil, e aí tu começa a pensar mais, né, sobre o que é ser brasileiro. Sim. E o que é, tipo, como é diferente, né, a cultura em outros lugares, assim. Não só o sotaque, né, o sotaque deixa evidente, mas, tipo, eu começava a perceber Sim. de várias coisas, de comportamentos de pessoas, né, alguns estados são mais calorosas, em outras as pessoas são mais reservadas. Sim. A forma de comunicação também muda bastante, tipo, de ser mais direto, de ser mais cuidadoso, né? É verdade. Você tá morando em Lisboa? Porto. Em Porto? Ah, Porto. Porto. Legal. Tem uns amigos trabalhando e vivendo aí. Sim, aqui pessoal, tem. colegas de trabalho. Tem bastante gente aí, né? Tem. E o que não é o mesmo pra Sevilha, né? Por isso que é até o primeiro episódio sobre. Não é o mesmo. Cara, eu fui a Lisboa. Aqui, cara, aqui tem pouco brasileiro. Eu fui no. Assim, é interessante que você ouve o sotaque brasileiro, imediatamente você fala, é brasileiro. Sim. É instantâneo, cara. É instantâneo. Eu fui a Lisboa em julho e passei 4 dias. Cara, tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Né? E é interessante porque essa é uma coisa que eu acho, tá? É uma opinião. Lisboa parece ser um lugar muito diferente, mesmo tendo origens muito parecidas, porque Espanha e Portugal já foram a mesma coisa no passado, né? Já foram um reino só. E aí, em determinado momento, Portugal decidiu se desvencilhar do reino de... Acho que era o reino de Castilha. Mas, cara, é muito próximo e é bem demarcado. Muito demarcado. As diferenças culturais são muito demarcadas. Atravessar a fronteira, se tu for de trem algum dia, o carro, tu vai ver que... Eu fui de carro. Então, tu atravessa a fronteira, fica claro que são países diferentes. São países diferentes. É engraçado. Até na comida, o tipo da comida, a padaria. Cara, essa é uma coisa que a gente pode conversar no próximo, sobre as padarias. Eu sinto saudade da padaria brasileira e da padaria portuguesa, cara. Então, a gente fala mais sobre o próximo, muito mais sobre cultura. Mas, cara, Fechado. Pô, obrigado. Foi um episódio interessante, inesperado, mas acho que ficou bem interessante. Legal. E assunto que eu gosto bastante de falar e ouvir, mas não é o que normalmente eu faço assim, então eu fiquei bem empolgado quando começou, por isso que eu fui perguntando e acrescentando mais coisas, porque Legal. Acho que muitas pessoas que querem morar fora também vão trabalhar como gestores, né? Sim. E acho que é importante perceber essa diferença de como que é no Brasil e fora, e também, porque muita coisa que tu falou aqui eu acho que é universal, né, sobre como ser gestor. Sim. Não importa o país, você adiciona mais complexidade fora, porque você tem que aprender, ter mais cuidado, conhecer um pouco do background de pessoas diferentes, de países diferentes. Tem certos assuntos que não dá para você tocar com pessoas diferentes, Sim. Religião, cultura. E a gente já tem que tomar cuidado em geral na vida, mas quando tu entra em países diferentes, isso pode ser muito mais ofensivo, né? Que no Brasil tu já saberia, mas outro país não. Então, muito obrigado. Se tu quiser deixar alguma mensagem antes da gente fechar. E novamente, sabendo que provavelmente o próximo episódio já, se der tempo de gravar, vai ser contigo novamente. E aí vai ser só sobre trabalhar e morar em Sevilha. Considerando que a gente falou bastante sobre gestão e liderança, todos nós somos gestores e líderes de nós mesmos. Parece papo de coach, cara. Mas é que todo mundo tem alguma coisa sobre sua gestão. E... Cara, habilidades de gestão servem para todos. Para todos. Gestão de tempo, gestão financeira, das tuas atividades, do teu corpo. Meu, parece papo de coach. Isso me dá um arrepiozinho aqui, porque assim, cara, essa troça que que me faz repugnar. Mas, meu, a verdade é que todos temos coisas sobre nossa gestão. Então, todos somos gestores de alguma forma. Todos somos líderes de alguma coisa. Se as pessoas quiserem te encontrar, onde que elas podem? Tipo, LinkedIn ou alguma outra rede? No LinkedIn.
LinkedIn é bacana. Tem meu Instagram também. Eu posto pouca coisa lá. Minha esposa posta muita coisa. Eu posto Uhum. pouco. Cara, eu não sou um bicho do Instagram. De postar, né? Eu sigo algumas pessoas lá, mas eu não sou de postar muita coisa. Mas consegue me encontrar nos dois lugares, no Insta e também no LinkedIn. Então vai ficar o link aqui na descrição. Neto, novamente, muito obrigado. Acho que é hora de dar uma atenção pros pequenos aí, Para né? os Que já pequenos. estavam batendo na porta. Coitado. Sim, E a gente conversa de novo, né? Provavelmente, próximo fechado. episódio já estamos de volta para falar de Combinado. Sevilha. Então, até a Combinado. próxima, cara. Um abraço. Até. Obrigado mais uma vez. Nada, cara. E a última coisa para quem estiver ouvindo, não esquece de seguir para não perder o próximo episódio. Também, se achar que for útil, compartilhe esse episódio para que mais pessoas tenham acesso. E até a próxima. Valeu!